O nosso tema para reflexão agora, pensado até pela data, é para que serve rezar o terço. É interessante que o dia de hoje, hoje é dia 18 de junho, festa de São Lucas, e São Lucas é o evangelista que é o pintor da infância de Jesus Cristo. Portanto, se pressupõe que ele entrevistou Nossa Senhora, São Lucas, porque ninguém como ele fala da infância de Cristo. Também é interessante que a gente celebra essa semana, dia 22 de outubro, a festa de São João Paulo II, o Papa que tinha uma devoção muito forte à Virgem Maria. O lema dele enquanto Papa era Totus Tuus, todo teu Maria. E tal era a devoção dele, a intimidade com Maria, que é o Papa que inovou, né, em matéria do rosário. Sabe que o Papa João Paulo II teve essa audácia, santa audácia, para criar os mistérios luminosos, agregando, portanto, um conjunto de mais 5 mistérios no conjunto do rosário, indo, portanto, de 15 mistérios para 20. E esse mês de outubro, mês dedicado a Nossa Senhora também, em especial pela festa do dia 7, Nossa Senhora do Rosário. Tivemos ainda uma festa dia 12 de outubro para nós no Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Na Espanha, Nossa Senhora do Pilar, que é a Virgem também nacional ali. Dia 13 de outubro, a gente comemora a última aparição de Nossa Senhora em Fátima, aquele fenômeno do sol, um grande milagre. De modo que é um mês que está muito marcado, né, pela devoção mariana. Então, por isso que a ideia também foi tentar tratar desse tema dentro desse mês, dessa moldura. E a gente começou com a Ave Maria, Nossa Senhora possa também nos inspirar a tratar desse tema. Eu havia pensado em 7 tópicos aqui para a gente poder refletir em conjunto, de modo que isso possa depois se reverter, quiçá, na nossa melhoria, na vivência desse ato de piedade tão próprio dos católicos, né? Então, primeiro eu falaria um pouquinho sobre o impacto da oração vocal em quem reza. E aqui uma palavra técnica da filosofia que se chama efeito performativo. A gente reza e a própria palavra da oração vocal se realiza de imediato naquele que reza. É como se, como depende de Deus, digamos assim, a ação, né, em parte, ao pronunciar algo. E como a graça de Deus é sempre eficiente, Deus sempre atua pelo bem, né, o mínimo já se opera naquele que reza pelas palavras que ele emite, porque a graça de Deus atua naquela criatura. Tanto é que é uma frase que está no Novo Testamento, né, que São Paulo diz que não há ninguém que possa dizer uma palavra sequer, que possa pronunciar a palavra de Jesus Cristo, sem que não seja, enquanto diz, assistido pelo Espírito Santo. Então, as orações, em geral, também vão por aí. Então, as orações nossas caminham nesse contexto, né? Ao falar, ela já realiza em cada um de nós um tipo de melhoria do nosso ser. Isso é real. E pensar que o tempo em que eu falo, expresso uma oração vocal, mesmo que seja distraído, gravou-se na minha existência, na minha história, na minha narrativa de vida, né, para todo sempre. Aquilo se fixa. Claro que o que faço mal também se fixa, é bom te lembrar disso. Mas nesse caso, falar da oração vocal em si, que, portanto, ela se marca, né, na história vivenciada, no passado, a partir do que se diz. Agora, naturalmente, é bom que a gente entenda que a oração vocal, esse efeito em quem o reza, também, né, será maior de acordo com a atenção e com a intenção com que se faça. A atenção é pela fixação no conteúdo do que se diz, portanto, a compreensão do que se fala. E tem muito a ver com a intenção, que é a razão, a finalidade, a motivação do porquê se diz. São José Maria fala, um ponto de caminho, né? Quando orares, né, na oração vocal, né, presta atenção no que diz, a quem diz e quem diz. O que, quem e a quem. Já nos coloca em outra postura, porque às vezes a gente é levado, muitas vezes, né, sem muito cuidado, a menosprezar, portanto, a prezar por menos o poder da oração vocal. Né? E sem notar que quando eu falo na oração vocal, eu estou me referindo a Deus. Né? Então, vale a pena a gente pensar que se eu fosse falar um dia com o Papa, se eu fosse falar com a autoridade civil, é muito importante, eu prepararia uma conversa com ela. Eu teria um modo de me expressar para me dirigir a ela. E a gente tem a chance de falar com Deus o tempo inteiro, que é muito mais que qualquer outra autoridade. E a gente pode usar um protocolo de comunicação na oração vocal, que também é muito rico,
né? Então, isso que é interessante a gente também notar, né, que a gente pode, né, atualizar essa percepção de que nós falamos com alguém que é muito importante, que a gente quer amar, né, que é nosso Deus, né? Então, também, né, presta atenção no que dizes, a quem diz e quem. E usamos palavras que muitas vezes, né, são palavras que decorrem, que vêm, né, do próprio Deus, vem do Espírito Santo, que vem dos anjos, né, etc. Né? Então, isso é muito bacana. Então, isso é só um introito, né, a gente pensar um pouquinho no efeito performativo, né, da oração vocal. O segundo tópico, falar da história do terço. Então, conta-se, né, que o terço, ele começa, né, sua história, vai lá para São Domingos, mas havia como que um dever, né, digamos assim, daqueles que se entregavam à vida religiosa, de fazer a leitura do saltério, conjunto dos salmos, aproximadamente 150 salmos. Só que nem todos aqueles que aderiam, por vocação, a essa via, né, tinham a capacidade intelectual, a preparação própria para poder fazer leitura. E para facilitar que isso se desse, né, foi feita uma permuta. E diz que São Domingos teria feito, né, exatamente criado essa devoção, trocando 150 salmos pelas 150 Ave-Marias. E dividindo, né, desse dever, né, em 3 blocos. 50, 50, 50. Esse teria começado. Depois, a se agregar também a isso, né, de certa forma, a devoção também, as cenas, né, os mistérios próprios, né, do Evangelho. Então, por isso que eu falo que o texto ele acaba evocando tanto o hábito, né, salmódico, dos salmos, portanto, a recitação, que eleva a alma a Deus, quanto também a memória do Evangelho. Por isso que o texto, por aquilo que parece, é uma devoção cristocêntrica. E, se a gente notar, ver os 15 mistérios do texto, que são os temas do Evangelho, e com essa santa audácia do Papa São João Paulo II, que a gente vai celebrar no próximo dia 22, se completa agora o circuito com mais 5 conjuntos, né, 5 cenas. E é bonito pensar, porque a gente chama de mistério. Essa palavra é muito importante para a nossa fé. Quando termina a consagração, durante a missa, eis o mistério da fé. A palavra mistério é importante a gente porque tudo que se refere a Deus, para todos nós, e isso já falava a filosofia, digamos assim, em parte sempre será um conhecimento analógico, que em parte trará alguma informação que diz o que Deus é, mas que vai omitir muito mais do que Deus é, porque Deus é muito além de tudo isso. Então, tudo que se refere a Deus, para a gente, em parte, sempre é um mistério. E o ser humano, enquanto imagem e semelhança de Deus, também acaba sendo um mistério. Cada um de nós é um mistério para si próprio, inclusive. Então, mas você fala mistérios da nossa fé, né? Então, os mistérios do terço. Cada cena dessa, ela pode ser meditada toda a vida, e nem por isso a gente vai esgotar a compreensão do que aconteceu. No próprio Evangelho, nosso Senhor quis registrar, quis que ficasse guardado ali, né, algumas situações concretas, né, da vida. Né? Já dizia ali, né, um dos evangelistas, né, que se fosse colocar tudo que Jesus Cristo fez e disse, não haveria obras no mundo que pudessem conter. Pois bem, então o que está ali é uma condensação. Em termos mais tecnológicos, está zipado, é muita informação. E os mistérios do texto também. Então sempre cabe muita contemplação, muita meditação. E nesse conto de 20 mistérios, portanto, falei, o texto, o rosário, é uma devoção mariana, e por ser mariano mesmo, é cristocêntrico. E é por isso, eu vou até alterando aqui um pouquinho a ordem da exposição, que a gente vai notar que Maria aparece várias vezes em Lourdes, em Salete, aparece em Fátima, né? Em várias outras devoções que Nossa Senhora aparece para o povo para estimular a piedade e a salvação, e pede que se reze o texto. Ela não pede por causa dela. Ela pede que haja realmente essa referência ao próprio Filho, o que confirma, portanto, esse caráter cristocêntrico do rosário. Né? Porque Maria é cristocêntrica, não tem como não ser. Pois bem, então o texto ele tem uma natureza salmódica, né? A invocação de origem divina, pensar no próprio as orações da Ave Maria em si, pensar nessa referência aos mistérios, que são cenas retratadas na vida de Cristo, compendiadas em 4 conjuntos. Né? A gente fala dos mistérios chamados gozosos, depois vem os mistérios chamados luminosos, o Papa João Paulo II, que pegam a vida pública de Cristo, depois os mistérios dolorosos, e por fim os mistérios gloriosos. E é tão interessante notar também uma coisa que a gente pode aprender realmente da vida espiritual,
para cada um de nós a partir dessa própria composição do texto. Gosto de dizer, né, que desses 4 conjuntos de mistérios, os gozosos ocupam espaço. Eu brincava, antes falava que eu ocupava, digamos assim, quase que 12 anos da vida de Cristo, pelo menos, né, os gozosos, porque vai desde a Anunciação de Maria até o Espírito deixado no templo. Mas eu poderia esticar um pouquinho mais, se eu quiser, e entender que aí dentro se coloca até os 30 anos, toda a vida oculta de Cristo. Mas de 12, portanto, a 30 anos. Os mistérios luminosos, a vida pública de Nosso Senhor, né? Então dura 3 anos. 2 anos de mistérios chamados dolorosos, que dura menos de 24 horas. Depois vem os mistérios gloriosos, que posso pensar também de 2 formas. Eu penso que dura, né, até o coração da Virgem. Vamos colocar aqui uma Assunção de Maria e ao céu dela, né, desde a fase da ressurreição do Nosso Senhor, talvez uns 60 anos. Ou eu posso estender até hoje, porque se eu colocar esses 2 episódios, né, pelo menos a coração da Virgem, como um fato já na eternidade, eu posso dizer que o tempo não se finda, portanto. Bom, mas que é interessante notar e aprender do próprio texto, e até ver que o próprio rezar o texto, contemplar os mistérios, né, vai já, né, o item está lá adiante, me cultivando espiritualmente, vai me familiarizando com o Evangelho, vai trazendo para mim uma percepção maior da vida cristã. Eu posso notar também uma coisa interessante, que os mistérios dolorosos, que são fundamentais aí, né, como na nossa vida acontece também, né, são essenciais, mas duram menos que os outros. Né? Duram menos de 24 horas. O que eu acho interessante notar isso, porque, curiosamente, na nossa imaginação, na hora da cruz, na hora da dor, a gente tende a fazer uma extensão muito maior na vida do cristão, da dor e da cruz, com a nossa imaginação, porque realmente aquilo acontece. Todos os momentos de exigência da nossa fé, e a gente pode notar até na vida de Cristo, na própria vida de Cristo, né? Quer dizer, há uma exigência de si própria, a negação de si cotidiana, que é simples, dá alguns instantes, mas há também muita luz, há muito gozo, há muita glória. E assim é a vida do cristão. Então, só para contrastar com aquela ideia que muitos fazem, que a vida aqui, né, é tudo dor, é tudo, digamos assim, um momento só de sombra, né? E que não é real nesse sentido, né? Na verdade, quando vem a dor e a sombra, isso que é bonito no cristianismo, aquilo é elevado à glória, é elevado à luz, é elevado a gozo, exatamente pelo amor. Né? Ou seja, o amor transforma todas as realidades da nossa vida em algo maior, melhor para ser vivido. Então, também, no texto, acaba dando esse equilíbrio, no rosário. Né? Bom, a gente sabe que chama texto por causa disso. É um nome que teria que ser adaptado, se fosse seguir a matemática. O rosário são 150 Ave-Marias, eram. Então, um terço, 50. Um terço, portanto. Esse termo só existe na língua portuguesa. Não se fala um terço em inglês, não se fala um terço em alemão, só se fala em português, em Portugal. Por aí se fala o rosário em geral, ainda que seja rezado só uma parte do rosário a cada dia, né, de modo mais comum. Né? Então, em Portugal, em português, desde que o Papa São João Paulo II criou uma outra categoria dos mistérios chamados luminosos, eles devem chamar para um quarto. Mas não vamos fazer isso, não faz sentido. Mudar o texto para chamar o quarto. Vamos rezar o quarto agora. Não, rezar o texto mesmo, tudo bem. Já está incorporado. Mas é essa natureza salmódica que a gente falava, né? Que tem o texto. Então, entender que a ideia é de recitar, que é colocar na nossa boca palavras inspiradas, né? Até porque a própria Ave Maria ela é inspirada, né? Começa a primeira parte dela, né? O arcanjo São Gabriel, que vem cumprir, né? Vem trazer uma mensagem de Deus. Né? Portanto, são palavras de Deus que o arcanjo traz. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Isso é belíssimo, fantástico. Né? E se eu coloco no contexto também de cada mistério, eu me posiciono naquela cena, é bom que eu faça, eu consigo ter uma ascensão da minha vida interior, de natureza contemplativa também, né? Me colocar dentro daquele contexto que está sendo anunciado pelo mistério. O Papa, São João Paulo II, dizia, né, numa encíclica que ele cria, né, que fala exatamente sobre o Santo Rosário, onde ele criou os mistérios luminosos, né, ele falava da importância também de sempre, ao enunciar certo mistério do texto, dar assim, um tempo, alguns segundos, para colocar-se na cena, né, para poder desfrutar, né, melhor, né, daquela imagem, desfrutar melhor daquilo que se vai rezar. Né? Então, ele falava disso, né, o Papa São João Paulo II. Então, também cabe também fazer isso.
esse exercício. Né? Então, nesse sentido, é bom a gente perceber, né, que a gente tem uma série de, talvez, de possibilidades que, quiçá, ainda não tem colocado em ação para enriquecer a minha própria vivência desse ato de piedade tão bonito. Então, eu falava, tem dimensão salmótica, essa dimensão evangélica, são cenas da vida de Cristo, cada uma delas. E a situação de petição, a gente pode sempre carregar coisas ali. A senhora apareceu em várias ocasiões e dizia, rezai o texto, rezai o texto, rezai o texto. O mais próximo a nós é Fátima, claro que ela fala em português, ou pelo menos é compreendida em português. Então, chega para a gente pelos pastorzinhos dessa forma, são dos pastores, né? Então, nesse sentido, né, é bom a gente também ter claro isso, né, para poder a gente se estimular. Bom, então, vale a pena a gente, talvez, né, pensando nessa ideia, por que rezar o texto? Então, Nossa Senhora pediu que a gente rezasse. Segundo, o texto me leva, portanto, ao Evangelho. Terceiro, o texto me leva à experiência salmódica. Quarto, o texto me conecta a essa experiência de fé dos cristãos por séculos. Né? Outro elemento concreto que eu posso ter aqui no caso, né? O texto me faz, nessa escola de humildade, que eu dizia também um tópico aqui, né? A levar, a pedir como uma criança para a Virgem. Né? Pedir como uma criança, me colocar, portanto, numa postura efetiva de humildade, de quem tem necessidade de algo e recorre por um meio que é acessível. Né? Outra importância que há, a gente reconhece ao longo da história, né, é realmente o texto que, como alvo dos cristãos. A Batalha de Lepanto, que foi conquistada, os cristãos recorrendo ao rosário, recorrendo ao texto. Na própria Polônia também, eles pararam, numa ocasião, a Polônia foi um país muito sofrido, muito católico. Então, numa das ocasiões, historicamente falando, que eles estavam sendo invadidos por inimigos, né, eles se puseram a rezar o texto. E aquilo realmente fez que a Polônia, com um exército muito menor do que os inimigos, conseguisse a vitória. E de tal forma aquilo foi marcante que até os professores de lá, da Polônia, já sob o domínio marxista, dos anos 50, 60, ainda sem fé, esses homens diziam que aquela vitória se deu pela ação da Virgem. Então, tem fatos assim que mostram isso, né, dessa forma. Então, ou seja, o texto tem essa força, né? Então, é um elemento de unidade ao longo da história do cristianismo, é um elemento de força dos cristãos, de acompanhamento, e é um elemento que vai nos educando também. Eu falava ainda há pouco, né, esse conjunto dos mistérios, que a gente pode notar, né, pode fazer essa analogia na nossa própria vida, que a dor faz parte, dolorosos, né? Mas também posso pensar que convém que eu possa notar se eu tenho feito o exercício espiritual de rezar o texto, né, deixando esse primeiro intervalo entre a enunciação do mistério e tempo para meditar. Né? E depois, a cada vez que eu repito a Ave Maria, se eventualmente me ocorre, né, uma tentação para distração, que é comum que aconteça, eu posso criar estratégias outras para ser mais delicado aqui. Lembrando que sempre o pior texto, já dizia alguém, é aquele não rezado. Tanto que eu esteja com muito sono, se eu queria rezar um texto para a Virgem, reze mesmo com sono, não tem nenhum problema. O pior texto é não rezado. Né? Mas estratégias que alguns criam, né? São José Maria dava também, fazia vez por outra isso, né? Sugeria também. Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso, né? Como a gente percebe que na missa, na liturgia da palavra na missa, para quem vai fazer a leitura no ambão da missa e abre o livro, tem lá grifado algumas palavras. Não é isso? No texto, se vocês perceberem, está lá, algumas palavras para a pessoa aumentar a entoação naquela palavra. Eu posso usar a mesma estratégia para o texto. Então, eu vou rezar a Ave Maria cheia de graça. Eu posso dar uma entoação diferenciada em um verso concreto dessa oração. E me ater melhor àquela palavra, àquela expressão dentro daquela Ave Maria, por uma dezena que seja. É uma estratégia nossa, porque nós temos facilidade de distração, então a gente cria uma estratégia também de fixação para poder, né, com a Virgem, ter um detalhe maior. Lembrando que falava São José Maria, olha o que dizes, a quem diz, né, e como o dizes. Então, esse detalhe, né, eu posso trazer para cada dezena que eu rezo, carrear algumas intenções concretas, que eu posso ter lá anotado na agenda, no smartphone, no papel. Eu posso lembrar essas intenções antes de começar a rezar, eu posso fazê-lo depois, como eu achar melhor. Eu posso, a cada dezena que eu vá introduzir-me também, né, se for o caso, atualizar, o que for melhor, mais conveniente, né, se me ajuda também nesse contexto. Porque a gente lembra da intenção, aquilo reforça, eu dizia ao começo, a oração vocal,
ela vai ter maior eficácia pela atenção e pela intenção, porque demonstra uma disposição de fazer bem feito em honra a Deus, né, aquele ato concreto de enunciação de uma fórmula de amor dentro dessa própria ação de amor, que é a oração vocal também. Então, a gente vai enunciando, né? Então, eu falava 5 mistérios gozosos, 5 mistérios luminosos, 5 mistérios dolorosos, 5 mistérios gloriosos. Para ajudar também que a nossa imaginação possa estar mais vinculada a esse projeto de amor, que é rezar o texto, eu posso me ater a algumas imagens até durante o texto. Tá? Imagens de que tipo? Eu posso ter no smartphone, eu posso ter em casa, eu posso ter uma livrinha, eu posso ter um livro comigo, em que eu olho para a imagem do mistério que eu vou contemplar, que eu vou enunciar. São José Maria escreveu um livro chamado Santo Rosário, em que ele descreve as cenas dos mistérios. Naturalmente, quando ele escreve, não existiam os mistérios luminosos. Depois, coube um sacerdote, há vários sacerdotes do Opus Dei, né? E não só sacerdotes, que fizeram sugestões de textos de São José Maria que eram referência às passagens que estão nos mistérios luminosos. Um sacerdote que trabalhou nisso, o padre Luiz Fernando Sintra, aqui do Brasil também, mas fazem que compuseram, portanto, a descrição dos 5 mistérios luminosos, e estão editados também, né, no livro Santo Rosário dele. Então está lá a descrição de cada cena dessa para facilitar que a gente possa ler a cena, né, e, portanto, se introduzir com a imaginação. Isso é uma estratégia que enriquece a meditação de cada cena do Rosário. Como eu já dizia antes, cada cena do Rosário, cada mistério, eleva a nossa alma e aproxima mais de Cristo, porque é uma cena da vida de Cristo. Então vale a pena fazê-lo também. Né? A gente pode até levar a oração mental, meditar um pouquinho nessas cenas, né? O Santo Rosário está lá, ou algum outro livro qualquer que possa nos inspirar a piedade. Então, ler os mistérios, conhecer os mistérios, né? Fixá-los. Né? Outra dica que São José Maria dava: se eventualmente não temos tempo para rezar o Rosário por completo, a cada dia, seria, no caso, agora, 200 Ave Marias, mas me interessa, talvez, repassar os 20 mistérios, eu posso rezar um terço a cada dia, né? No Opus Dei tem esse costume, por indicação de São José Maria. No Opus Dei se reza um terço por dia, como norma, como ato concreto de devoção, né? E os demais terços não rezados se contemplam o mistério. Tá? Então, por exemplo, hoje segunda-feira, né, se rezam os mistérios gozosos, né? Então, os mistérios luminosos, os dolorosos e os gloriosos, né, a gente basicamente medita rapidamente cada uma das cenas dos mistérios, né, para poder repassar todas elas, né, com o coração. Bom, e feito isso, também faz parte do conjunto da norma do Rosário, desse ato de piedade, desse exercício espiritual, né, a recitação da ladainha, que é esse conjunto, né, de invocações à Virgem, de elogios, né, de saudações à Nossa Senhora. Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, Mãe da Esperança, né? Que de tanto rezar a gente acaba até decorando, né? Fixando no coração mesmo. Né? E vale a pena também lembrar que toda a comunidade cristã ao longo dos séculos o fez. E Papa Francisco também, com a Santa Audácia, também agregou, recentemente, outras invocações, né? Mãe de Misericórdia, Mãe da Esperança e Conforto dos Migrantes. Então, claro, a gente pode unir-se ao Papa também, né, lembrando essa intenção concreta, né? Mãe da Misericórdia, que linda essa expressão, né? Mãe da Esperança, Conforto dos Migrantes, quantas pessoas sofrem, né, de um lado para o outro, né? Então, cada pérola que se coloca, né, nessa joia que é também a ladainha, né, é para nos alegrar, porque é mais um elogio que se cria para a nossa Mãe do Céu, né, nesse contexto também. Então, a ladainha também, se não tem um hábito, por que não adquirir, né, de rezar? E, novamente, né, falava que o terço era um rezado. Então, a gente tem um hábito, né, de rezar o terço, se possível, tendo na mão, né, o objeto do terço, ou se não, a gente pode ir recitando também, né, com outras coisas, aquele terço de dedo, o anel de terço. Também a gente pode usar hoje em dia, né, os vários aplicativos que há, tem gravações, né, então SoundCloud, Spotify, tem lá, alguém para nos acompanhar, às vezes nos facilita no carro, fazendo esporte, não há problema, novamente, né, poder colocar o texto é bom. E é bonito pensar que tal é o número de católicos pelo mundo inteiro que tem devoção à Virgem, que reza um texto, sempre que alguém reza o texto, tenha certeza que alguém nesse mundo também estará rezando. Então, sempre que você reza, mais alguém está. Então, pensa nessa comunhão dos santos. Né? Há um coro. Né? Então, me uno agora em intercessão, tem que rezar um texto também.
E se eu puder rezar em família, a igreja previu, e papas todos abençoavam também. Então, quando se reza o terço em família, há indulgências que se ganham por esse ato de piedade feito em família também. Indulgências que se podem alcançar. E se você reza o terço diante do sacrário, com a intenção, né, de ganhar indulgência plenária, cumprindo mais requisitos, há indulgência plenária, inclusive, para isso. Tá? Então, rezar o terço diante do sacrário, cumprindo mais requisitos da indulgência plenária, se ganha indulgência plenária. Né? Então, há muitas, portanto, muitas graças vinculadas a essa oração. E lembrar que aqueles pastores de Fátima rezavam muito, que a Nossa Senhora falou, rezai o terço, rezai o terço, rezai o terço. É bom pensar dessa forma também. Eu falava ainda um pouco dos tipos de mistério, né? Porque também a gente pode pensar essa educação do nosso coração para a fé. Né? E a gente pode contemplar cada cena dessa e pedir, né, que a gente tenha sentimentos de Maria, mistérios gozosos, né? Que nos inspiram sentimentos de ternura, admiração, alegria, apreensão, surpresa. Então, a gente pode pedir a graça para cultivar dentro da gente os sentimentos próprios, né, que Nosso Senhor quer que a gente tenha também, e de modo como Ele quer que a gente possa vivê-los. Os dolorosos, o sentimento de pesar, contrição, dor, solidariedade, resiliência. Os gloriosos, o sentimento de gratidão, de esperança, de confiança, de agradecimento. Né? Os luminosos, né, esse sentimento também, né, de aprendizado, docilidade, de atenção ao Nosso Senhor, que está passando. Né? Ou seja, a gente pode também usar, como tem essa dimensão salmódica, os salmos na Sagrada Escritura, eles têm essa perspectiva de trabalhar tanto a inteligência quanto a afetividade. E o texto também. E é por isso que, às vezes, o texto pode nos parecer um pouco monótono, né? E nos cabe, talvez, nesse contexto, eventualmente, para poder ganhar a devoção a ele e vencer, eventualmente, essa tendência que pode acontecer também, né, de cair para a monotonia, de realmente vivê-lo como uma poesia. Né? Vou fazer um retiro agora no mês de julho e me chamar essa atenção. Né? A gente vê o texto como poesia, ou seja, dando a entoação adequada para a expressão que se fala, transforma, né, aquilo em algo realmente salmódico, que é também a origem dele. Lembrando aquela palavra São Domingos, né? Lá atrás, né? Era trocando, né, aquelas orações do Salmo pela oração das Ave Marias, devoção à Virgem, e como um rosário, aquele nome, como rosas que se entregam para a Virgem, por amor. Então, fazer isso com esse carinho. E cada um pensar, né? Cada um de nós está chamado, portanto, a frequentar, né, essa devoção, a vivê-la, né, de uma forma ou de outra, né, com mais ritmo, com menos ritmo, de acordo com a nosso temperamento, a nossa disponibilidade de tempo, né, com a ladainha, preferencialmente, mas se não, sem ela, ainda que seja. Né, mas ver com essa perspectiva, né, de que a gente cresce também na infância espiritual, que a gente reforça a nossa fé, a gente fortalece a nossa união a Cristo, né, a gente se torna mais igreja, né, a gente se torna mais parceiro de Maria, né, cada vez que reza o texto. Então, todas essas graças que estão, portanto, vinculadas, por que serve o terço? Né? Isso serve para tudo. Serve para ser santo, para ser feliz, para ajudar os outros, para conseguir graça do céu, né? Para nos mudar. Né? Serve para tudo. Então, diante disso, serve muito a gente aproveitar o que nos resta desse mês de outubro e caprichar um pouco, né? Naquela que a gente já vem rezando habitualmente, colocar um pouquinho mais de empenho. Né? Tem também um hábito que chama romaria. Por que não fazer a romaria, rezar o rosário completo, e ter algum santuário? E um hábito que São José Maria também estimulava, que os não puderem fazerem, cada um pode fazê-lo também, é uma romaria urbana. O que é romaria urbana? Às vezes a romaria organiza uma multidão de pessoas, vai ter um santuário, uma devoção muito bonita. Né? Agora, na impossibilidade de juntar uma multidão para ir, por que não vou eu com mais alguém, mais uma pessoa, algo discreto, simples? Vou até um santuário na minha cidade, uma igreja dedicada à Virgem, rezo um terço indo, rezo um terço lá, com a ladainha, e rezo um terço voltando. Simples. Total que dura isso daqui? 1 hora. Eu posso fazer de vez em quando isso também, né? Alegrar a Nossa Senhora. E se eu rezo um terço lá dentro do sacrário, novamente, observando demais prescrições, indulgência plenária. Então, é só alegria. Né? É uma festa da piedade, uma festa no céu, e arranca um sorriso de Maria. Vamos pensar um pouquinho, né? Para tudo isso serve o terço. Então, se para tudo isso serve o terço, por que eu não me faço mais servo do terço?
buscar cativar mais no coração de Maria, né? Deixando-me, portanto, mais cativo dessa devoção que ela tanto estimula a gente a rezar. Então a gente termina pedindo que a própria Nossa Senhora nos faça ter mais amor ao terço, ao rosário, né? E estimular essa devoção, né? Portanto, vencer, às vezes, o ativismo, a correria, que a gente às vezes se coloca. Até por isso, é uma oração de calmaria, né? E muita gente faz também, se nos ajudar, em vez de rezar sentado, anda, pode rezar andando, não tem nenhum problema também, né, com devoção. Rezar com um livrinho, lembrando os mistérios, né, da forma que for melhor, né, mais acelerado. Vai lembrar isso, né? O pior texto é sempre não rezado. E cada texto que se reza é graça que vem para a Terra, para todos os cristãos, né, nessa unidade, né, de cada um de nós, né, com Deus, né, e, portanto, com Maria. Como falava São José Maria, a Cristo sempre se vai e se volta por Maria. E o texto acaba sendo esse caminho, né, esse atalho, portanto, para o céu.